Olá, eu sou o Diegueira e vou acompanhar junto contigo a partir do episódio 4 aqui, a temporada 2 de A Roda do Tempo, analisando o episódio, explicando coisas que podem não ter ficado muito claras e, é claro, teorizando sobre o que está por vir nessa sequência aqui do Prime Video. Bora lá? O episódio começa com um flashback do momento de libertação do Ishamael. Ele está caminhando para um local e lá ele vai realizar um feitiço que revive então um ser coberto de sangue. Inclusive nesse momento ele fala ali umas palavras, não dá para entender muito bem. Aparentemente esse é o início da jornada dele de recrutamento, que a gente já foi vendo nos outros episódios. Enquanto isso a Nynaeve retorna dos arcos, um dos guardiões tenta flertar com a Nynaeve e diz para ela não escolher as vermelhas. E provavelmente ele disse isso para ela porque ele gostaria de ser o guardião dela, já que ela é muito forte, né? E se ela escolher ser uma das vermelhas, lembra que as vermelhas não possuem guardião, elas não escolhem um homem para acompanhar elas. Enquanto isso, Lan tá num acampamento junto com os outros guardiões e com as outras Sedais. Enquanto ele dorme, a Amanda Sedai e os guardiões Yvonne e Maxim, eles roubam do Lan o papel que ele estava levando. E aí eles conseguem ler. No final do episódio eles vão revelar, então, que era uma profecia escrita na língua antiga e que trazia de volta as palavras do início do episódio ditas pelo Ishamael, quando ele invoca aquele ser de sangue, né? O Ishamael, então, ele quebrou o selo que mantinha aprisionada aquela mulher. E o nome dela é Lanfear. E ela tá disfarçada como a Selene, que é a mulher que tá junto do Rand. A profecia, ela diz assim: a filha da noite volta a caminhar. A guerra é antiga e ela ainda luta. Procura um novo amante que a servirá e morrerá, mas continuará a servi-la. Quem resistirá à sua vinda? As muralhas reluzentes se ajoelharão, sangue alimenta sangue, sangue chama sangue, sangue é, sangue foi e sangue sempre será. Perceba que no início do episódio, o Ishamael, quando ele começou o feitiço ou o ritual, ele começa mesmo a proferir as palavras num idioma que a gente não consegue compreender. Para quem estava vendo legendado, não vem a legenda, para quem está vendo dublado, não dá para entender. E essa era a língua antiga, né? Ela termina falando no nosso idioma, seja inglês, seja português, dependendo de como tu tá assistindo, na parte então que ele fala, aí dá para entender, né? Sangue alimenta sangue, sangue chama sangue, sangue é, sangue foi e sangue sempre será. E aí tá aquele ser coberto de sangue levantando. Em outro momento, Moraine vai até Logain, aquele falso dragão renascido, lembra? E ela ordena que ele treine o Rand. E ela promete para ele uma faca, né? Como um pagamento, né? Se ele cumprir a parte dele, e ele parece bem contrariado. Lá na torre, a Liandrin descobre que a Nynaeve tá viva. Vamos lembrar que a Liandrin achou que a Nynaeve não tinha conseguido, né, resistir à cerimônia dos arcos. E ela tá levando com ela um papel misterioso. Depois disso, a Liandrin ela vai interrogar a Leanne Sharif, aquela de olho mais puxado, que também é uma Sedai que também estava conduzindo ali a cerimônia dos arcos. Ela indaga a Leanne sobre incidentes que estariam acontecendo no Ocidente e ela está em busca de informações. Reparem que a Leanne não parece ter contado toda a verdade para ela. Então fica um clima assim, de desconfiança entre as duas. E a gente pode ter polos opostos aqui, né? Claro que a Liandrin, ela não é nada confiável, né? E se ela for realmente do bem, vai ser uma grande surpresa, já que tudo leva a gente a pensar que ela não é confiável. Tá tudo em aberto, gente. Lembrem-se que o legal da série sempre é contrariar a gente. Pode ser que a gente descubra no final que, na verdade, ela era do bem. Mas, por enquanto, tudo leva a crer que ela tá aí envolvida com, de repente, alguém da escuridão. Mas, se tu chegou até aqui, não custa nada deixar teu like aqui embaixo no vídeo. Te inscreve no nosso canal se tu ainda não é inscrito, inscrita. E ativa aqui o sino para poder receber notificações sempre que sair conteúdo novo por aqui. Depois nós voltamos pro Perrin, e ele tá aprendendo ali com o Elias, né, aquele outro homem lobo, e ele diz que ambos são irmãos dos lobos. Então aqui a gente tem pela primeira vez uma classificação do que é isso que o Perrin tá se transformando. O Elias ainda diz para ele que com o tempo ele vai aprender mais sobre isso. Aqui é legal a gente lembrar que o Perrin já esteve na mira, e ainda deve estar na mira do Ishamael, porque no episódio 3, o Ishamael, ele intercepta, né, aquela carruagem que está levando o pessoal ali, e fala diretamente com o Perrin, dizendo para ele que
ele está louco para ver quando a transformação dele estiver completa. Então ele se aproxima muito do Perrin, não faz nada de mal para ele, mas dá uma sensação muito forte para mim que ele tem interesse em recrutar o Perrin quando o Perrin estiver mais preparado. Ele tem interesse no poder do Perrin, esse poder de se comunicar com os lobos, de poder vislumbrar o que aconteceu num local, né? Essas visões que ele tem que não são bem o futuro, mas são meio que o que aconteceu recentemente naquele local. Então, esse poder que o Perrin tá descobrindo, tá entendendo, interessa o Ishamael. Fiquem atentos a isso. A Nynaeve vai tentar sair da torre, né? Porque ela quer ir atrás do Mat e do Rand, dos demais, e a Egwene acaba querendo acompanhar ela. Quando elas vão fugir da torre, a Elaine, que é aquela filha de alguém importante, ela vai junto e a Liandrin interrompe elas e derruba elas com aquele ataque de magia potente. E vamos reparar que a Liandrin, olhando para Elaine, ela disse: "Você complicou tudo". Então isso fica meio enigmático, né? É como se a Elaine não estivesse ali, não teria complicado. Ou seja, ela teria talvez permitido a saída da Nynaeve junto com a Egwene, talvez até ajudado as duas. E é importante a gente lembrar aqui que no episódio anterior, a Liandrin estava conversando com a Min, aquela vidente, e estava dizendo para ela que ela tinha que cumprir a parte dela no combinado, e ela tinha que levar o Mat até certo lugar. Então ela tem planos para Mat e para mim, que a gente não sabe exatamente quais são, e mais uma vez ela mostra que ela tinha um plano que foi aí, de certa forma, arruinado, né? Não pôde ser cumprido como ela gostaria, e por conta da participação, da presença da Elaine. Eu já trago para vocês o que eu acho sobre todo esse movimento que a Liandrin tá fazendo, tá? Mas antes de continuar, se tu tá gostando desse tipo de material e quer ainda estar mais perto do Nerdverso, quer poder ganhar prêmios, quer poder conversar com a gente num grupo de WhatsApp, votar em enquete sobre os nossos conteúdos, enfim, ser praticamente um membro do Nerdverso, então vem pro Clube Nerdverso. O link tá aqui na descrição desse vídeo e o teu nome pode aparecer aqui do lado, assim como tu tá vendo agora, aqui nos nomes dos inscritos, além de muitos outros benefícios muito legais que ganha quem aí apoia o Nerdverso, quem quer estar mais perto da gente. Mas agora eu quero falar com você sobre o Ishamael aparecendo no sonho da Min, a vidente. Ele fala para ela sobre exatamente a promessa que a Liandrin fez para ela, de tirar dela essa maldição que ela não aguenta mais, de ter visões e as pessoas procurando ela por causa dessas visões. E aí o Ishamael vai dizer para ela assim: você acha que uma Sedai tem esse poder? Mentiram para você. Então olha só que interessante esse momento, esse diálogo. Vamos explicar bem essa situação. A Liandrin prometeu para mim uma coisa que a mim queria muito, mas a mim não sabia que a Liandrin não podia dar isso para ela. E então o Ishamael começa a revelar para ela e pra gente que tem mais coisa aí por trás. Aqui a gente começa a enxergar melhor o que está acontecendo. A Liandrin certamente fez um pacto com o Ishamael ou com alguém da escuridão, dos que estão aliados ao Ishamael. Acredito que tenha sido direto com o Ishamael, tá? Pode ser que o Ishamael tenha procurado ela, e aqui eu tô teorizando já com vocês. Porque o Ishamael, ele tá pegando seres de vários tipos para formar um exército bem completo. Claro que seria interessante ele ter contatos com a Sedai, porém a Sedai estão muito batendo de frente com ele. Então ele precisa ir em alguém que ele sinta que tem uma possibilidade de virar pro lado dele. Ora, dentro do que a gente está assistindo nos episódios, quem é que tem mais chance de ser corrompida? É a Liandrin, claro. Então o Ishamael foi nela, em algum momento, essa é a minha teoria, falou com ela e fez algum tipo de acordo com ela para dar algo que ela não pode ter. E aí, gente, olha o que a gente pode pensar. O que a Liandrin quer, que é uma coisa que ela não está conseguindo, que ela quer muito, e que inclusive ela nem fala para muita gente. Ela quer a cura do filho dela, aquele velhinho que tá num quarto que foi mostrado pra gente nos primeiros episódios da segunda temporada. Lembra que as Sedai, elas envelhecem muito mais lentamente. Agora, os seres humanos que não têm esse poder de canalizar, bom, eles envelhecem normalmente. Então o filho dela tem uma aparência de ser muito mais velho que ela. Aliás, gente, isso também explica o fato da irmã mais nova da Moraine ser bem mais velha, aparentemente, do que ela, né? Vamos lembrar que as Sedais, elas envelhecem mais lentamente. Mas voltando a Liandrin provavelmente fez, então, um acordo
acordo com o Ishamael, em que a parte que beneficia ela é que o Ishamael deve ter prometido para ela algum tipo de proteção no meio dessa guerra que vai acontecer, talvez, mas o mais importante, algum tipo de cura, claro que vai ter preço para isso, para o filho dela que está morrendo, certo? Então, acredito que seja isso. A contrapartida para esse acordo é que ela vai entregar para o Ishamael algumas pessoas que o Ishamael quer. Quem são essas pessoas? Mat, Min, Nynaeve e Gwyn. Todas essas pessoas estão sendo enviadas para ele. E essa busca de informação no início do episódio, em que a Liandrin quer informações sobre o Ocidente e a Leane, Sheriff, não entrega para ela, também acredito eu que seja para passar essas informações para o Ishamael de alguma maneira. Eu tô apostando bastante nessa conveniência. E ainda isso deixa em aberto. Talvez a Liandrin não seja de todo do mal. Ela apenas esteja fazendo esse acordo agora. Mas não quer dizer que ela vai levar isso até o final. A gente pode ter no final da temporada ou no final da série a Liandrin ainda ficando ao lado da Sedai. Foi apenas um momento de fragilidade dela em relação ao filho que tá morrendo. O que vocês acham dessa teoria? Pra gente terminar esse episódio, né? Vamos lembrar então que o Ishamael, naquela conversa com a Min, ele vai dizer pra ela que ela vai sim fazer mal ao Mat, porque ela tinha dito que não ia fazer mal. E aí então ele diz pra ela assim: eu quero que tu leve o Mat pra cidade de Cairhien, ou o local chamado Cairhien. Então fica a pergunta, o que tem em Cairhien, né? Então é um lugar lá que ele precisa encontrar o Mat naquele lugar, e essa pergunta aí fica sem ser respondida. Mas pro final do episódio, o Rand acorda ali de um momento que ele tá deitado junto com a Selene, e então luta contra um desvanecido que ataca ele, aqueles monstros sem olhos, sabe? Ele vai canalizar na frente da Selene e consegue vencer então, e a Selene então vai se dizer aí muito surpresa e decepcionada com ele, porque ele não falou pra ela que ele podia canalizar. Só que, gente, ali pra mim já tava claro que ela tava fingindo, porque é óbvio que ela se aproximou do Rand desde o início, né? Essa figura enigmática, essa Selene que se aproxima do Rand e fica grudada nele o tempo todo, desde o início dessa segunda temporada. É claro que ela sabe quem ele é, né? Não podia ser só coincidência, assim, ele achou alguém que gosta dele e quer ficar junto com ele. É óbvio que tinha coisa aí, né? Então, a gente aí percebe logo em seguida que ela, na verdade, estava fingindo tudo isso. Tanto é que ela logo faz as pazes com ele. E, paralelamente, a gente fica sabendo, né? Lá pelo acampamento, né? Lá pela Alana Sedai, junto com os dois guardiões dela, que leram e decifraram, percebem então que na verdade ela é a tal da Lanfear, que seria então a amaldiçoada. E pelas palavras da profecia, a gente entende então a conexão com o início do episódio, né, que mostra aquele momento que parece ser logo depois que o Ishamael é libertado, final da temporada 1, ele trazendo então, quebrando o selo com esse feitiço, trazendo à tona esse ser então é a Selene, e a Selene então tá ali amando muito provavelmente aí do Ishamael para ter controle sobre o Rand, né? E aí ela vai tentar então ali amarrar ele na cama numa cena que parece ser ali uma suposta transa entre os dois. Ela diz para ele que ela também é um monstro e a Moiraine chega então ali e salva o Rand e ainda fala para ele, presta atenção nisso, gente, com certeza nem que ela quisesse ela teria conseguido matar a Lanfear, a amaldiçoada, e ela ainda consegue convencer ali o Rand, porque ela diz pra ele isso e ela fala: eu não poderia mentir pra você nem que eu quisesse. Essa cena foi muito massa, né? Porque ela vai lá e atravessa a espada dela no peito da mulher e depois ainda puxa pelo cabelo e corta a garganta ali. Foi uma cena, né, corajosa, ousada, assim, que a gente gosta, né? Só que eu queria trazer pra vocês uma indagação. A Moiraine, no final da temporada 1, ela perdeu os poderes dela, pelo menos de canalizar. Ela diz que ela não consegue mais canalizar. E ela fala pro Lan também que o elo entre eles está rompido. A gente fica na dúvida, principalmente o Lan, se é um rompimento no sentido de não quer mais estar com ele. Ela fala pra ele que ele falhou com ela, mas não dá pra saber se é um falhar no sentido de não conseguir proteger ela naquele episódio em que ela é atacada pelos desvanecidos, ou se é o falhar no sentido dela ter percebido que ele se envolveu num caso amoroso com a Nynaeve. Não dá pra entender muito bem. E aí ela deixa a sensação de que o elo foi rompido porque ela tá descontente com ele. Porém,
Porém, pode ser que não seja isso. Pode ser que o elo esteja rompido, na verdade, porque realmente ela não é mais uma Sedai. Tem um momento que alguém fala com ela, Moraine Sedai, e ela diz assim, Sedai, não tenho tanta certeza. Tipo, ela mesma não sabe se ela continua sendo uma Sedai. E se ela não for mais uma Sedai, se for mais profundo o ataque que o Ishamael fez nela lá no final da temporada 1, e não apenas bloqueou ela de canalizar, mas também tirou todos os benefícios, as características de uma Sedai, se ela voltou a ser um ser humano normal, digamos assim, ela não teria mais esse impedimento de mentir. Então, fica a dúvida. Ela já falou mais de uma vez isso na temporada 2, eu não posso mentir. Mas será que ela tá proibida mesmo de mentir? Será que esse juramento Sedai, esse impedimento mágico ainda recai sobre ela? Eu acho que não. Eu acho que ela não está mais atrelada a esse impedimento, pelo menos temporariamente, enquanto ela tá sem os poderes dela. E sendo assim, ela está mentindo, inclusive mentindo sobre isso para poder conseguir enganar as pessoas, já que, teoricamente, ela tá bastante fragilizada, né? Ela não tem mais poderes, ela virou uma pessoa normal agora. Mas então essas são as teorias. Liandrin deve ter feito um pacto com o Ishamael. Além disso, o Ishamael tá se movimentando como um jogador de xadrez, indo aqui e ali, fazendo muitos acordos, pactos, contatos, ele tá posicionando tudo ali. A Egwene, eu acredito agora, também teorizando um pouco, que ela deve pedir lá na torre, já que ela não saiu da torre, para acelerar o processo dela passar pela cerimônia dos arcos, porque ela poderia sair da torre se ela fosse uma seita, né? Se ela já fosse formada como uma Sedai. Porém, ela ainda não é. Já a Nynaeve, aí sim. Então, se a Egwene pudesse acelerar o processo de passar na cerimônia dos arcos, ela seria uma seita e ela poderia sair da torre. Eu acho que isso deve acontecer já no próximo episódio. A Elaine também precisa ganhar algum destino nessa história. Talvez ela entre também na cerimônia dos arcos, talvez ela revele algum segredo que a gente ainda não sabe. Mas elas devem aí muito rápido incorporar o exército das Sedai. O Elias provavelmente vai treinar então o Perrin nesse próximo episódio, vai ajudar ele a conseguir desenvolver poderes que ele tenha, e a gente sabe que ele tem algum poder mágico similar a uma canalização, porque quando o Perrin e a Egwene estavam amarrados lá com os mantos brancos, lá com o Inquisidor, lá o filho Valda, lembra que o Perrin, no momento de raiva, ele conseguiu, com um pouco de mágica de algum tipo, ele conseguiu soltar as amarras dele. Então aquilo ali deu um efeitozinho especial, não foi na força. Então ele consegue sim canalizar de alguma maneira, e aí eu acho que ele vai desenvolver isso e o Elias vai ajudar ele a aprimorar essas habilidades e também os instintos, né, e os sentidos dele como o irmão dos lobos. A minha profeta e o Matt são alvos de Ishamael e ele deve querer trazer ambos pro lado dele. O Ishamael deve tentar convencer o Matt a vir pro lado dele, mas a Min não acho que ela vai ser convencida, eu acho que ela vai ser forçada, aprisionada, mas eu acho muito provável que o Ishamael queira o poder dela, né, de poder revelar vislumbres do futuro, do padrão, como eles chamam, né, porque isso seria de grande auxílio para toda essa construção de exército e de peças que o Ishamael tá produzindo. E aí, concorda com essas teorias? Tá gostando da série? Continua com a gente para as próximas análises e comenta aqui embaixo o que tu achou aí dessas teorias e desse episódio 4. Eu gostei, um episódio um pouco mais morno, mas tá dando prosseguimento aí, tá aí construindo essa batalha iminente aí entre os dois lados. Mas esse vídeo vai ficando por aqui, até a próxima então, galera. Valeu, tchau, tchau.